Meus irmãos, estenda sua mão sobre a minha vida. Pode ficar sentado, mas ore por mim. Pai, nessa noite a tua mensagem, aquilo que o teu Santo Espírito quer falar aos nossos corações, nós declaramos que o nosso coração agora é terra fértil, que toda distração lá de fora não nos alcance, mas que nós estejamos concentrados e centrados naquilo que é a tua palavra, a tua mensagem. Espírito Santo de Deus, solidifica em nós as sementes que vêm do céu para o nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nessa série de mensagens que é o milagre do Natal, e a mensagem de hoje tem um tema especial aos nossos corações. Nós vamos aprender a partir de Mateus capítulo 1. Nós vamos voltar um pouquinho nas profecias que anunciaram e foram cumpridas da vinda de Jesus, o Cristo do Deus vivo, que nasceu e viveu entre nós. Nós vamos falar hoje do tema da mensagem: Jesus nasceu, Deus cumpre o que prometeu. Jesus nasceu, Deus cumpre a sua promessa. Esse é o tema dessa mensagem da nossa noite. E para falar disso, como nós estamos falando, o tema da série atrás de nós é o milagre do Natal. E o milagre do Natal é justamente esse, que Jesus nasceu e que Deus cumpriu a sua promessa. Nós vamos lembrar de onde que veio na Bíblia, de onde que estão essas promessas. Lá em Gênesis 3:15, depois da queda do homem, depois da queda, Deus começa a falar para o homem o que aconteceria com ele, falar para Eva o que aconteceria com ela, falar para a serpente. Mas no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: virá do ventre de uma mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Em Gênesis 3:15 começa o prenúncio da vinda de Cristo. Aquele que já pré-existia com o Pai, é falado que ele viria para agora redimir o pecado da humanidade. O pecado que entra por Adão vai sair por Cristo. E nós vamos aprender depois no Isaías capítulo 7, versículo 14. Coloca para nós Isaías 7:14. Pode acender as luzes, mas nós vamos ler continuamente aqui do lado também. Pode acender. Glória a Deus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O prenúncio de Jesus, da vinda de Cristo, lá em Gênesis 3:15, faz aproximadamente 4.000 anos. Esse segundo anúncio aqui em Isaías 7:14 é há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Cristo. Isaías é o profeta conhecido por profeta messiânico. Isaías 7, Isaías capítulo 9, Isaías 53 consta detalhes do que acontece na cruz 700 anos antes. Mas eu quero chegar nesse tempo bíblico de Mateus 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia de papel em Mateus capítulo 1. Quem está com a Bíblia de papel aí? Glória a Deus. Olha só, estamos chegando em 50% da igreja. Aleluia. Nós vamos voltar a ter as nossas Bíblias de papel conosco. Amém, igreja? Para que a gente tenha intimidade com a palavra. Em Mateus capítulo 1, se você voltar uma página ou se atentar a um momento antes de Mateus capítulo 1, existe uma página em branco. Na sua Bíblia também tem uma página em branco aí. Esse é um momento histórico conhecido por uma divisão intertestamentária. Depois de algumas falas, de algumas profecias, em alguns momentos, alguns muito mais do que esses de Isaías que eu citei, de Gênesis, nós poderíamos ficar a noite toda aqui achando lugares no Antigo Testamento em que anuncia a vinda de Cristo. Mas antes de Mateus capítulo 1, essa página em branco tem um significado de 400 anos de um silêncio de Deus. Deus que falava tanto por profecia, como o profeta de 1 Samuel, 2 Samuel, Jeremias, Zacarias, Ezequiel, Isaías, fica 400 anos em silêncio. A palavra vai falar que estava sendo preparado o caminho para que ele viesse. Estava sendo preparado o caminho.
Talvez uma das coisas que eu e você possamos aprender para as nossas vidas é que talvez você já tenha uma promessa, talvez você tenha uma promessa a partir de hoje, e talvez faz muito tempo que você não escuta Deus falar, mas isso não significa que Deus não esteja fazendo. A palavra não fala que Deus não fazia, a palavra só fala que Deus não estava falando no período intertestamentário. Mas em Mateus capítulo 1, entrando no texto, no versículo 1 em diante, nós vamos ter, eu sempre gosto de ler as epígrafes. A epígrafe, o que seria para nós a nossa linguagem, é um título do capítulo. E se você prestar atenção aí na sua Bíblia de papel, quem está com ela, a epígrafe do capítulo 1 de Mateus diz assim: a genealogia de Jesus Cristo. Eu quero já, antes de ler a genealogia, porque a genealogia vai falar de família, de histórico, falar para você que Mateus, o evangelista Mateus, ele é conhecido por ser um evangelista detalhista. Até a série The Chosen muito bem o representa, alguém detalhista, que em algumas cenas ele daquela série. E uma coisa que eu acho curioso, para nós prestarmos atenção, é que quando a gente vai ver algo que é ficção, talvez o nosso contato com vídeo, com filmes, outros já viram um livro de conto de fadas, aqueles que começam assim: era uma vez. Quando vai se falar de ficções, a gente tem muito hábito de ouvir: era uma vez uma princesa, era uma vez o príncipe tal, num castelo tal, histórias de ficção. E o evangelista Mateus, ele não faz, eu creio nisso, sem intencionalidade, a apresentação de Cristo, falando da sua genealogia, porque ele se atenta para o fato, para a verdade única e a certeza que Jesus existiu, que Jesus não é uma obra de ficção humana, que Jesus não é uma historinha que contaram para alguém. Ele vem com a genealogia de Cristo para mostrar toda a descendência de Cristo, para provar teologicamente que ele existiu, que ele não é uma obra de ficção. E agora sim a gente vai para o texto. Perceba que no versículo 1 ele fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai apresentar: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Nós vamos ler a Bíblia hoje, amém? E os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Nós já lemos 2 trechos que representam 14 gerações num período. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e nós vamos chegar a mais 14 gerações, até que pula para o versículo 17 para nós. Desculpa, o 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, agora presta atenção no versículo 17: todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Depois nós vamos ler a segunda parte do nascimento de Cristo, mas eu quero nos atentar, pode apagar a luz por enquanto, que tem algumas coisas que o evangelista Mateus, ele é detalhista em apresentar, e eu acredito nisso com muito propósito, com muita ênfase e intencionalidade. A primeira delas é que ele descreve Jesus pelo que ele é, pelo que ele foi, até chegar nele o momento histórico da sua genealogia.
Mas na cultura judaica desse tempo, meus irmãos, era comum, alguns reis daquele tempo fizeram isso, ao apresentar, ao mostrar a sua genealogia, eles escondiam mulheres, eles não colocavam, porque era uma cultura extremamente machista, que privilegiava homens, e eles não apresentavam muito menos pessoas da família na sua genealogia, que tivessem sido obras de escândalo, pessoas que teriam feito algo muito grave, pecadores famosos, vamos dizer assim. E Mateus não tem esse, entre aspas, cuidado. Mateus tem a intencionalidade de mostrar que na genealogia de Cristo tem Tamar, que foi obra de incesto, que deitou com seu sogro, que na genealogia de Cristo encontra-se, ele não fala pelo nome Batseba, mas ele fala a mulher de Urias, que se deitou com Davi. Se você pegar o padrão judaico, jamais seria apresentado dessa forma, seria economizado os pecadores da genealogia e colocaria só os bonzinhos. Talvez tipo nós no nosso Instagram, hein? A gente só conta a parte boa. E Mateus não faz isso. E talvez o propósito seja para conectar com a gente mesmo, que se sente o pior da nossa família. Eu lembro da época que eu me sentia o pior da igreja que eu frequentava. Talvez ainda o seja, porque o próprio apóstolo Paulo se apresentava dizendo: dos pecadores eu sou o pior. Mas isso tem a proposição de mostrar que Cristo vem de pessoas de verdade, e Ele vem para pessoas de verdade. Ele não vem para os bonitinhos da lei, Ele não vem para os perfeitos, Ele vem para os caídos, Ele vem para os fragilizados, Ele vem para aqueles que são marginalizados, Ele vem para aqueles que eram rejeitados. A história vai contar que no tempo que Jesus chega, nas sinagogas não entravam leprosos, não entravam doentes. Cristo vem mudar um paradigma, inverter um padrão de religiosidade. Cristo vem verdadeiramente botar a história também, não só no calendário antes e depois de si, mas também na forma de tratar pecadores, na forma de tratar aqueles que eram os mais escorraçados, os esculhambados da sociedade. Cristo vem dizer: o padrão de bondade do Pai é outro, não é o de vocês. E Mateus apresenta na genealogia Cristo de uma linhagem total. Ele não vem de uma família perfeita, ele não vem de uma família rica, ele nasce numa manjedoura, num estábulo, ele nasce num lugar que nascia cordeiros, porque ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, nesse momento, a gente começa a ter contato com a divindade de Cristo real, do propósito de Deus, da sua vinda, de revelar o seu Filho a nós, de nascer um menino. E das primeiras observações que eu marquei é que evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias que Jesus está vindo, que Jesus veio, que o Pai cumpre a sua promessa, muito mais do que uma vida de aperfeiçoamento. O evangelho talvez tenha sido confundido na nossa geração como algo que é de aperfeiçoamento pessoal. Não, o evangelho ele é sobre uma boa notícia, que Jesus ia vir, Jesus veio, Ele viveu, esteve entre nós, Ele tinha família, Ele era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. Mas a boa notícia é que esse Jesus nasceu, viveu entre nós, foi um bebê que foi cuidado, foi apresentado no templo, foi batizado aos 12 anos por João Batista. Aos 30 anos ele viveu o tempo de dizer para sua mãe: calma, não é chegada a minha hora. Aí de um momento para o outro chega a sua hora. Ele faz o milagre em Caná da Galileia da transformação de água em vinho. Ele se apresenta como o divino do Pai. Ele começa a revelar que a boa notícia do Evangelho é muito mais do que eu e você pudéssemos imaginar. É muito mais do que um conjuntinho de regras que aperfeiçoa pessoas para serem mais legais. Que o Evangelho seria chamado do poder de Deus para transformar o mundo. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a humanidade. Não é algo sobre bons conselhos, é algo sobre boas notícias. O Evangelho
vem através de Cristo deixar o mundo de cabeça para baixo. A partir do momento que Jesus começa a colocar prostitutas no seu caminho, fariseus, ele recebe Nicodemos na madrugada. A partir do momento que Jesus recebe cobradores de impostos, publicanos, a palavra vai falar que confundiram Jesus, achando que ele andava com beberrões, achando talvez que ele fosse um profeta, um agitador qualquer, como tem uma canção que fala. Não, Jesus veio inverter os valores de uma sociedade que escolhia quem podia entrar na igreja, que tinha meritocracia dentro de casa, que tinha o lugar dos melhores, dos maiores e dos menores, que segregava uma congregação. Jesus vem inverter os valores do tempo, para que fosse invertido de uma vez por todas. Uma vez eu lembro de estar numa conferência e um pastor lembrar algo que ecoa no meu coração até hoje. Dentro de toda e qualquer igreja, senta aqui o juiz e o réu, senta aqui o médico e o doente, senta aqui todas as esferas de poderes, senta aqui o cidadão que vota e o prefeito, porque aqui a autoridade máxima não é nem eu, é o Espírito Santo de Deus, é o Jesus que nasceu. A autoridade máxima é o Deus, é o Yahvé, é o Senhor. Não tem cargo, não tem autoridade que é grande dentro desse ambiente, somente o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Isso é uma inversão do que acontecia nas sinagogas naquela época. Vamos acender a luz de novo, vamos voltar para o texto, Mateus capítulo 1, versículo 18 agora. Nós vamos aprender algumas lições. A epígrafe muda, depois da genealogia, o evangelista Mateus fala na epígrafe em cima do versículo 18, para quem está com a Bíblia de papel, o nascimento de Jesus Cristo. Aí ele descreve o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A cultura judaica ia ser extremista com Maria, talvez ela poderia ter sido morta por estar grávida antes do casamento. Tamanha peso, julgo tinha sobre as mulheres num contexto desse. É o que a escritura está falando e o contexto histórico é esse. Moisés cogita deixá-la em segredo para que ela não fosse morta. Enquanto ele refletia sobre isso, versículo 20, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21, ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Versículo 23 é exatamente Isaías 7,14, parafraseado em Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Sabe, tem algumas coisas que acontecem aqui nesse momento histórico, pode apagar, glória a Deus, e que a gente tem que aprender algumas lições. Primeiro, o nascimento de Jesus traz para nós do contexto do peso que o parecia, mas não era um pecado. Parecia, mas não era. O Espírito Santo de Deus estava cumprindo a promessa do nascimento do Salvador. E nós às vezes nos deparamos com situações assim, como igreja de Cristo, como comunidade de fé. Mas José estava para casar. Uma outra coisa que me saltou aos olhos, e eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, amém. Foi tudo por causa do Gabriel, hoje de manhã. Ele deu boa noite para a igreja, e eu estou dando bom dia de noite. Aleluia, glória a Deus.
Mas quando José estava tendo dúvidas, porque aquilo era muito sério, a mulher estar grávida antes de casar, quando ele tem medo, ele teme pela vida dela, ele amava ao ponto de deixá-la sem contar para as autoridades. O anjo aparece, mas me chama a atenção algo que eu quero ministrar, já ministrei de manhã, que um anjo do Senhor desce e não fala assim: ei, eis que te digo, case com Maria. O anjo só diz para José: não tenha medo de casar. Isso vem de encontro hoje até nós falarmos do profético, para que isso não seja feito na nossa comunidade, padrões, e nós ministramos hoje, quero ministrar agora sobre profetizar relacionamentos. Nós somos carismáticos, acreditamos nos dons manifestacionais de Deus, cremos em profecia, mas relacionamento é decisão. O máximo que um anjo disse para José é: não tenha medo. Talvez muitos de nós homens precisamos dessa mensagem do anjo, né? Não tenha medo, irmão, pode casar. Mas a decisão é pessoal, ela é nossa, ela é única nossa. Para que depois o êxito da relação não seja de um profeta, ou o fracasso dela seja uma culpa de Deus, que jamais o seria, porque Ele não o faz, Ele não faz essas coisas. Então tiro a lição aqui, tiramos de que o próprio Deus dá um conselho para José não ter medo, mas Ele não ratifica, Ele não avaliza, a decisão era de José. E Maria, falamos tanto nela, sobre tantas vezes nessa ótica do nascimento de Cristo, mas eu quero atentar também nessa noite para a ótica de José. Meu irmão, ele vai enfrentar algo em nome de Deus, e talvez eu e você, quando decidimos por Cristo, enfrentaremos e já enfrentamos também. José vai enfrentar o preconceito, a risadinha. José vai enfrentar o deboche, a piadinha, por causa de Cristo. José é um dos primeiros homens que, após tomar uma decisão, lida com aquilo que seria, talvez, eu coloco entre aspas, porque não me envergonho do Evangelho, jamais, mas daquilo que poderia ser uma vergonha. Ele toma uma decisão de casar com essa mulher, de honrar essa aliança, porque o Espírito Santo fala para ele não ter medo, fala para ele não temer, porque Deus estava nesse propósito do nascimento dessa criança. Depois, o mesmo anjo fala para José o nome da criança: Jesus. E na cultura judaica isso era um papel do homem, isso não era um papel da mulher, era um papel do homem, e era um privilégio, era uma premissa, era um direito de José dar nome ao filho. Mas Deus pede a José que nomeie conforme Deus quer. E talvez eu e você, ao escolhermos por Cristo, meus irmãos, nós vamos começar a ter que fazer coisas igualmente José fez, abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas escolhas, mas escolher aquilo que o Senhor quer para nós, escolher aquilo que Jesus tem para nós, escolher aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Mas nós somos a geração que mais pleiteia por direitos, talvez da história. O nosso eu tem sido tão inflado por influências que não são de Cristo, que não são da palavra do Senhor. Nós temos que seguir o modelo de José, irmãos. José, marido de Maria, o pai terreno de Cristo, de abrir mão dos nossos direitos em nome de Jesus, em prol de Jesus. Colocar Jesus primeiro na nossa vida vai falar de abrir mão dos nossos direitos que a gente tanto quer fazer valer. Um outro ponto, quando destaca das 14 gerações, vai falar que Jesus é o nosso descanso. Nós tivemos uma mensagem há pouco mais de 1 ou 2 meses aqui na casa, fui eu que ministrei, onde falamos justamente sobre isso. As 14 gerações, o número 7 na Bíblia tem um significado. O 7º dia, que era o dia do descanso, chegando no 7º ano, era o ano do jubileu. Depois de 7, vai chegar no número 49, e se você pegar as gerações de Cristo, nós vamos chegar no 49, e o 50º, o ano 50, é Jesus Cristo, porque Ele vem com um significado de jubileu, Ele vem com um significado de descanso para mim e para a tua vida. Jesus Cristo, na verdade, é o descanso que eu e você tanto procuramos.
Sabe, nós vamos viver o Jornada 2025, nós vamos fazer planos, nós temos que trabalhar, nós temos que sonhar, nós temos que ter objetivos e metas, mas a suficiência de Cristo é tudo que eu e você precisamos. Porque Ele já veio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso jubileu. Mas nós nos tornamos a geração que vive, eu já estive, e às vezes estou nesse lugar, ansiando pelas coisas do ano que vem, quando tudo que eu precisava, Jesus já fez na cruz do Calvário. Ele se entregou, Ele morreu, Ele foi pregado, Ele sofreu, aquele lugar era nosso, mas Ele se entregou, Ele se deu por nós, e agora Ele vem a ser o repouso, o descanso real do meu e do teu coração. O Evangelho para mim e para você é um descanso supremo, é o descanso supremo do Pai, é o momento em que a gente se regozija naquilo que Deus fez. Aleluia. Um outro ponto que eu quero destacar com a igreja nessa noite é a divindade de Cristo. Jesus é Deus, Jesus é Deus. E naquele tempo para o judeu era muito difícil acreditar que Deus viria à terra, que Deus se faria homem. Eles acreditavam, tinham facilidade em crer que Deus era extra esse plano. Mas nós vamos ver no relato histórico João vai apresentar Ele como verbo. Em Colossenses 2:9, o apóstolo Paulo, que era judeu, apresenta Ele como toda a plenitude da divindade. Jesus como toda a plenitude da divindade do Pai. Jesus toma para si o nome do Eu Sou. Ele fala Eu Sou, que era algo que no Antigo Testamento só o Pai, só Yahvé. Ele toma para si porque Ele é Deus. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro, judeu, convencido da divindade de Cristo, escreve 2 Pedro capítulo 1:1: por meio da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele usa Jesus, nosso Deus. O Espírito Santo, Deus Pai, Jesus, se revela a esses judeus que vêm fazer o ministério de Cristo, a anunciá-lo como um Deus que Ele o é. Uma outra característica, voltando para José e voltando para mim e para você, é coragem, irmãos. Depois que a gente decide por Cristo, depois que a gente entende que Ele nos salvou, que Ele nasceu, que Ele viveu entre nós, que Ele é Deus, que a sua divindade é total, é plena, nós temos que suportar talvez um desprezo do mundo. Agora a gente entra em ambientes e talvez a gente passa pelo que José talvez passou. A gente agora talvez é o careta do rolê, talvez agora a gente é um sem graça, mas vale a pena passar por coisas em nome de Cristo. José e Maria não se privaram de viver o que Deus tinha para eles. Eles tiveram coragem para viver o propósito de Deus. E eu nessa noite vim aqui para te dizer: tenha coragem de continuar decidindo por Cristo todos os dias da sua vida. Tenha coragem para decidir por Ele todas as manhãs da sua vida. Eu e você não decidimos por Cristo apenas no dia que viemos aqui na frente, fizemos uma oração de confissão, de que Ele escreveu sim o nosso nome no livro da vida. Todos os dias nós temos que ter coragem para sustentar a nossa decisão. E a coragem vai nos levar a um lugar de convencimento, de compreensão de que somos, de que éramos pecadores, de que a nossa maior falha, que o nosso maior pecado existiu, mas foi perdoado por Ele na cruz, foi remido, foi redimido, foi sarado pelo seu sangue. Nós temos que ter coragem para reconhecer que somos pecadores, mas temos que nos regozijar no descanso que Ele nos proporcionou. Nós temos que ser gratos
e viver uma vida santa, pura, para que anunciemos o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da boa notícia, que Jesus nasceu. Senhor, o menino nos foi dado, mas ele agora nos pertence. O Emanuel está conosco, e a voltar à destra do Pai, quando tem a ascensão de Cristo, ele fala: deixa agora com vocês o Espírito Santo. E ele fala: ele estará convosco todos os dias das suas vidas. Qual foi o dia de mais angústia do teu ano de 2024? Qual foi o dia de mais angústia talvez do teu último mês? Qual foi o teu dia de mais angústia do teu mês de dezembro? Ele estava contigo em todos os momentos, acredite nisso. Tenha coragem para reconhecer que o Espírito Santo está contigo, que você é dele e ele é seu. Tenha coragem para sustentar a sua decisão. No capítulo 2, indo para a conclusão, nós não vamos ler, porque o nosso tempo é escasso, mas no capítulo 2, o rei Herodes, tinha o plano maligno de conseguir o assassinato de Jesus. Ele tenta convencer os reis magos a falar para ele qual que era a localização do nascimento. Ele chega a hipocritamente mentir para os reis magos que ele queria saber a localização do menino para também o adorá-lo. Mas o propósito era matar Cristo. Era que ele morresse para que os objetivos do mal e não de Deus fossem alcançados. No capítulo 2, vão ter muitas confirmações bíblicas de outras profecias. Que seria em Belém, que ele moraria em Nazaré, que ele seria chamado Nazareno. O rei Herodes não consegue. Ele manda matar um monte de crianças, todas as crianças menores de 2 anos. Mas o propósito de Deus no capítulo 2 de Mateus vai ser contado que eles já não estavam mais lá, porque o anjo também aparece para José e Maria para que eles mudassem a sua geolocalização, para que eles saíssem dos lugares que a mão de Herodes pudesse os alcançá-lo. Nós vamos lá para o versículo 19 do capítulo 2. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele ganha o nome de Jesus. Ele é chamado Cristo, o Messias aguardado, e ele é chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque em Nazaré ele estabelece os primeiros anos da sua vida com seus pais. Deus cumpre as suas promessas, e Deus cumpriu a principal delas, o nascimento de Jesus, a salvação daqueles escolhidos, a salvação daqueles que são os seus, a salvação dos eleitos, a salvação daqueles que reinarão com Ele em glória. É por isso que o nosso Natal é muito mais do que luzes bonitas. É que a maior luz que poderia brilhar já raiou há 2024 anos atrás. Ele nasceu, o céu e as estrelas anunciaram a sua localização. Ele viveu entre nós, ele ainda vive, está à destra do Pai. É por causa dele que eu e você temos um lugar à mesa com o Pai. Jesus nasceu e vive, e eternamente viverá. Nós reinaremos com Ele cearemos nessa noite, com Ele estaremos para sempre. Com Ele estaremos para sempre. Depois vem João Batista no deserto, no capítulo 3, falando: está chegando, preparem o caminho, arrependam-se. Uma coisa que Deus faz em Mateus 1, 2 e 3 é que o silêncio é quebrado. Depois que fica evidenciado a obra de Deus na tua vida, o silêncio é quebrado.
O silêncio é quebrado no Novo Testamento, e o silêncio é quebrado na tua vida. Depois que Ele te salvou, você não conseguiu mais ficar quieto a respeito do que Ele fez. Você é uma testemunha viva de que Cristo vive. Você é uma testemunha viva de que Cristo faz. Você é uma testemunha de que Cristo habita. Você é uma testemunha que Ele é o Emanuel, que Ele é contigo, que Ele é Deus conosco. Na verdade, eu e você somos um amontoado de testemunhas que podem hoje cear à mesa de Cristo e dizer: eu sei, eu testifico que Ele vive, porque eu sinto Ele habitando no meu coração. Eu sinto Ele transformando o meu lar desde o dia que eu entreguei minha vida para Ele. Eu sinto Ele mudando os meus passos. Inclusive quando eu estou para fazer algo errado, eu sinto a voz do Espírito Santo falando para mim: não faça, não é esse o plano que eu tenho para você. Quando você erra, que vem aquele constrangimento. Quando você peca, que vem um senso de vergonha. É o Espírito Santo de Deus te convencendo do teu pecado. Deus conosco, Emanuel, Deus presente. Ah, meu irmão, como eu celebro a verdade desse Evangelho. Como eu celebro a verdade do acesso que eu e você temos ao perdão celestial. Por causa do nascimento do menino, do Messias aguardado do Pai.